Vou começar então aqui por criar o meu projeto Laravel, certo? Primeiro vocês têm que ter a certeza que têm o PHP instalado, que vocês têm o Compose instalado e basicamente vocês só vão precisar disso. Bem, para terem os dois instalados, vocês precisam ter o Homebrew instalado. No caso do MacBook, no caso de ser em Windows, já o processo já é diferente. Bem, ao abrir aqui a nossa pasta, no meu caso eu criei uma pasta à parte. Ao abrirem aqui a pasta, vocês precisam também de um editor de código, como é óbvio, ou podem também editar o código pelo editor de texto. No meu caso eu vou usar o VS Code. Então para vocês criarem o vosso projeto Laravel, vocês vão executar o Composer Create Project Laravel barra Laravel e o nome do projeto, no meu caso, vai ser curso. Não, mas vamos fazer primeiro um teste. Vai demorar um bocado, mas em princípio o processo é muito rápido. Certíssimo, já temos aqui então a nossa pasta criada e nós preparamos logo com estas pastas todas e estes fecheiros todos. Vamos começar pelo princípio. Então, aqui na nossa app é onde vamos ter todo o processo de antes de chegar à view. Dentro da pasta HTTP, tudo que está relacionado com HTTP, com projetos HTTP, como por exemplo os controllers, os futuros requests, resources, tudo que nós já para a frente, muitas das coisas montadas dentro da pasta HTTP. Temos então os models, que são os modelos. Nós temos aqui um modelo de utilizador que é criado automaticamente em todos os projetos de Laravel. É criado automaticamente um modelo de user e podemos ver aqui que já tem muita informação assim que nós não temos ainda conhecimento, mas que já vamos entender mais para a frente. Temos também os providers. No caso dos providers, eles são responsáveis por fazer um processo, por tratar dos dados antes de chegar ao controller. Eles são usados para situações muito específicas, então podemos não falar neles para já agora. Temos aqui a pasta Bootstrap, que assim, em princípio não é para tocarem nela. Temos a pasta config. A pasta config é onde vamos ter variáveis constantes que serão utilizadas ou não durante o código. Por exemplo, o webname, o URL, timezone, locale, coisas que serão utilizadas, por exemplo, no route. Temos aqui o user, que nós podemos meter um módulo aqui nas models ou futuramente talvez um módulo específico que vamos falar ainda muito mais para a frente. Mas aqui esta pasta config são para constantes que nós podemos usar no futuro ou não. Temos então aqui database, tudo o que está relacionado com a criação de base de dados ou inserção de dados vai ser feito aqui. Aqui nós temos os factories, temos então as migrations que vão importar as nossas tabelas para a base de dados, sem nós termos que estar a ir lá ao PHP MyAdmin, como por exemplo, e estar a fazer create table, ou então por linha de código SQL. Temos aqui as migrations que vão desemigrar e depois nós podemos fazer o rollback, ou seja, voltar para trás na migration. Podemos executar só a migration que nós queremos, várias coisas. E temos depois os seeders. Os seeders vai ser, por exemplo, quando nós criamos um novo módulo e nós queremos testar as inserções, se estão a funcionar como nós queríamos, e testar, fazer umas inserções de teste para saber ou não se está perfeito, se não está, se temos alguma coisa ainda para melhorar. Temos então a pasta public. A pasta public tem o nosso fecheiro.htaccess e este index.php. Na pasta public nós vamos ter então pastas como por exemplo assets, vamos ter, por exemplo, se estiverem a usar um template podem pôr aqui a pasta
que tem os cheiros do vosso template. A pasta assets vai ser basicamente onde nós vamos ter os cheiros utilitários, como por exemplo cheiros de CSS, JavaScript, logos, imagens, bastante coisa. Mas é basicamente tudo relacionado com os cheiros que nós utilizamos no HTML. E depois as views. Aqui as views vai ser onde nós vamos ter as nossas views. Então, por exemplo, para vocês rodarem o vosso projeto Laravel, vocês fazem então PHP Artisan Serve e ele vai-vos abrir o vosso projeto na porta 8000. Mas como eu já estou com a porta 8000 aberta em outro projeto, vai abrir-me na porta 8001. Ao clicar, isto leva-nos para a nossa página de welcome do primeiro projeto, que seria esta página aqui, que está aqui nesta view. Mas já vemos mais isso para a frente. Depois temos então a nossa pasta roads. A pasta roads ela vai ser responsável, como por exemplo, com as nossas rotas do web, com as nossas rotas da API, caso nós estejamos a fazer uma API ou utilizamos a API, e com o projeto com o fecheiro de consola. Ou seja, se nós tivermos aqui, se nós quisermos ter comandos de consola, por exemplo, se nós quisermos comandos que fazem alguma coisa específica, como por exemplo, se eu quiser ter um comando que eu executo esse comando e vai-me deletar todos os utilizadores que eu tenho, eu posso ter um comando que faça isso, assim não é muito recomendado esse exemplo que eu dei, mas por exemplo, neste caso nós temos um comando que diz inspire, então nós fazemos PHP Artisan inspire e ele vai-nos fazer exatamente isto, que é uma frase e o seu autor, uma frase inspiradora e o seu autor. Basicamente este fecheiro de console é para comandos específicos. O fecheiro do web.php é as rotas, onde nós vamos ter rotas, que nós vamos falar nelas na próxima, em aulas futuras. E podemos ter também o fecheiro da API.php. Antigamente o fecheiro API.php vem, nas versões mais antigas no caso, vem diretamente quando nós criamos o projeto. Agora, atualmente, o fecheiro API ele só é gerado quando nós instalamos a API. Temos a pasta Storage. Ela é utilizada para, por exemplo, quando nós estamos a trabalhar com ficheiros, com imagens, por exemplo, nós guardamos os ficheiros em storage. Então, os ficheiros são guardados em storage ou os ficheiros são guardados em storage e depois nós conseguimos aceder a eles também no front-end, nas views, de forma muito fácil. Ou então no nosso controllers ou repositórios, como falar futuramente, de forma também muito fácil. Temos a pasta de testes. A pasta de testes ela é feita para nós executarmos testes no nosso código, para termos a certeza que não vai haver questões de erros, como por exemplo criar exceções, como se fosse vários bots a testarem o nosso código ao mesmo tempo, para a chance de acontecer erros ou exceções ser menor, mínima, e nós temos a possibilidade de verificar isso. Temos a pasta vendor. A pasta vendor não é para nós mexermos, é a pasta responsável por a framework toda em si. Então deixamos aqui a pasta vendor quietinha. Temos então ficheiros, como por exemplo o .editor config, que não vamos estar a olhar muito para ele. Temos aqui um ficheiro muito importante, que é o ficheiro .env. Neste ficheiro .env nós podemos declarar constantes, como por exemplo o nome da app, podemos declarar aqui o nosso URL, a locale, e temos uma coisa muito mais importante, que é a nossa conexão à base de dados, que é feita através de aqui. Nós temos aqui nós vamos inserir aqui os nossos dados da nossa conexão da base de dados. Pode ser SQLite, MySQL, PostgreSQL, etc. O que nós preferimos, a nossa preferência. Temos também aqui a nossa conexão com SMTP, por exemplo, para envio de e-mails. Vamos tratar disso tudo aqui também. Temos aqui o .env example, que é um exemplo do .env. Então, basicamente a mesma coisa. Temos aqui o .git attributes. Estes cheiros, o que nos importa agora é este composer.json. Este composer.json é então responsável por todas as bibliotecas extras que nós adicionamos, assim como o composer.log, ou então para nós declararmos namespaces, como por exemplo o app,
database, factories, isto daqui, estas pastas, por exemplo, estão em minúsculo aqui no nosso código, mas quando nós vamos utilizar alguma coisa que esteja dentro dessas pastas, eles vão ser declarados em maiúsculas, então temos de ter atenção também a isso. E resumidamente, não tem aqui mais nenhum fecheiro, tirando o README, que faz sentido no caso de, como vocês sabem, se alguém de vocês já trabalhou com GitHub ou com Git, nós temos sempre um fecheiro README, que é basicamente o tutorial do nosso projeto. É como se fosse um manual do utilizador para o projeto funcionar, explicar como é que funciona, o que é que estamos a fazer, etc. Qual é o processo para iniciar o projeto, como foi criado. Esta é então a estrutura de pastas de quando nós criamos um projeto Laravel. No próximo, na próxima aula vamos começar então já com o código e vamos ver. Até a próxima aula.